dar continuidade à exposição, desde já eu gostaria de parabenizar a organização deste congresso pela riqueza, pela diversidade de assuntos que aqui estão sendo abordados. E é justamente este o critério que deve nortear os estudos médico-espíritas. São justamente esses aspectos amplos que devem ser abordados. A nossa exposição, que deveria ter sido realizada na última quinta-feira, mas nosso voo atrasou e, em virtude da ausência da nossa cara amiga doutora Mércia, estamos então transferindo para este momento a nossa palestra sobre transtornos mentais e a contribuição de André Luiz. Gostaria apenas de informar, talvez para o público não tão familiarizado com a linguagem das ciências sociais, que em virtude da nossa dupla formação em medicina e antropologia e sociologia, vamos tentar interpretar André Luiz segundo o paradigma antropológico. Como ler a obra de André Luiz segundo a antropologia? Como entender os diversos caminhos suscitados pela psicografia através do Chico Xavier, a obra científica de André Luiz na visão das ciências sociais? Eu gostaria inicialmente que fosse projetada a primeira transparência. Bom, o nosso critério foi utilizar a classificação internacional de transtornos mentais, a CID. É a classificação que está vigorando. Por que utilizamos ela em inglês? Porque, embora exista a versão em português, já desde 93, nós estamos utilizando apenas em inglês para evitar qualquer falha em termos de tradução, que é a mais fidedigna. As obras espíritas têm uma particularidade, têm uma metodologia. A metodologia da obra espírita é justamente a da observação participante. É o critério que investiga, analisa e estuda metodicamente todas as experiências, todos os contrastes da vida íntima, da vida privada de nós, espíritos encarnados, a fim de se verificar a importância para a nossa lei de evolução, para o nosso progresso inerente, das transformações psicológicas, sociais, morais, que todos nós temos de coordenar, bem coordenar. Então, a linguagem utilizada na obra espírita é uma linguagem que foi transmitida pela sua fundamentação moral. Ela não tem a necessidade, quando os espíritos a utilizam, de seguir rigorosamente a nomenclatura. Daí porque nas obras de André Luiz, como Mensageiros, nos domínios da mediunidade, libertação e tantas outras, onde o enfoque do transtorno mental é bem merecido, nós não encontramos a verdadeira conveniência das expressões que aqui estão arroladas na classificação internacional. A primeira grande classificação vem desde 2 séculos atrás, quando a preocupação da psiquiatria era estabelecer rótulos e classificar o indivíduo de acordo com o seu comportamento. Evidentemente que é uma classificação falha, porque a tendência da medicina em ser organicista não necessariamente é a classificação melhor, que se adapta à sociedade. Isto porque existem os estigmas, existem os rótulos sociais. E o preconceito, a discriminação ao portador de transtornos mentais é muito severa. É muito comum entre os espíritas existirem, inclusive, um ranço desse preconceito, principalmente pela razão de poucas visitas, de poucas reuniões feitas em hospitais psiquiátricos. Eu digo isso pela experiência do nosso Estado, onde os hospitais são pouco visitados pelas instituições espíritas.
em virtude desse rótulo, desse estigma social, em virtude da própria mídia, da própria comunicação social, perverter a importância desses critérios. E aí nós não darmos o valor merecido, não só pelas razões de solidariedade, de necessidade de contribuição moral, mas, acima de tudo, a importância do diálogo. Porque durante muito tempo o doente mental, também chamado insano ou louco, era o indivíduo excluído moralmente, politicamente, socialmente, intelectualmente. E essa exclusão, ainda hoje, o afasta da reinserção. Eles se tornam excluídos e nunca mais incluídos. Essas classificações contribuíram para isso, embora a Organização Mundial de Saúde tenha sempre preconizado a importância de se respaldar a reinserção social do portador de transtorno mental. O estigma dos rótulos de qualquer um desses códigos que aqui estão utilizados ainda o afasta da assistência social devida. E a obra espírita, então, entra aí como um verdadeiro suporte. Gostaria de registrar que, muito antes de André Luiz, Bezerra de Menezes, em 1897, ao escrever A Loucura sob Novo Prisma, dicotomizou os transtornos mentais em transtornos derivados unicamente de distúrbios orgânicos, seria a loucura de distúrbio orgânico. Isso, na época do Bezerra, a expressão usual era loucura, depois passamos para doença mental, distúrbios mentais, e hoje a nomenclatura nos convida a utilizar transtornos mentais como a expressão adotada pela Organização Mundial de Saúde. Bezerra possuía uma formação academicamente organicista, e a neurologia de seu tempo, a neuropsiquiatria, era a escola de Jean-Martin Charcot e Pierre Janet, de l'École de la Salpêtrière, a Paris, França. E era uma escola que dizia que todos os insanos eram portadores de distúrbios orgânicos, se não conhecidos, porém deveriam se tornar depois de um certo tempo. Quanto aos médiuns, quanto aos paranormais daquela época, que era uma expressão que ainda não existia, pois deriva do século XVIII, quando pela primeira vez o dicionário Larousse contabilizou a importância da palavra sonâmbulo, que depois derivaria para médium, quando Kardec, muito bem, através de seu neologismo, lança em 1861 o Livro dos Médiuns. Essa expressão era sinonímia de despersonalização. O indivíduo portador de mediunidade era um indivíduo dissociado da realidade, era um indivíduo transtornado mentalmente e, portanto, passível de ser tratado. Aqui mesmo no Brasil, nós tivemos grande influência dessa escola francesa de psiquiatria. Essa escola francesa, através do Raimundo Nina Rodrigues, do Arthur Ramos, que introduziu a psicanálise no Brasil, a obra de Sigmund Freud, era uma escola eminentemente psicologizante, porque ela dizia que não haveria possibilidade de se tratar transtornos de natureza da vida religiosa como sanidade. Eram, sim, manifestações patológicas e, então, necessitavam de um tratamento radical. Na Loucura sob Novo Prisma, o Bezerra chama a atenção para uma outra modalidade, que não seria mais a meramente orgânica, seria a de natureza espiritual. Existiria, então, um transtorno mental de natureza espiritual, que seria, na linguagem do Bezerra, a loucura derivada de processos obsessivos. Processos obsessivos já elucidados na classificação preliminar de Kardec em O Livro dos Médiuns, de obsessão simples, fascinação e subjugação. Isto porque o próprio Kardec abolia o termo possessão, tão bem estudado e estigmatizado desde a Idade Média, passando pelo crivo da Inquisição, pelo Maleus Maleficarum, do Springer e Climen, dos dominicanos,
que no século XV constroem um verdadeiro manual de caça às bruxas. Seria o advento, então, da histeria. A histeria surge justamente para dar uma resposta às manifestações que até então não tinham sido estudadas e muito menos tratadas. A nova classificação abole a expressão histeria. Eles acreditam que não só mais as mulheres mereceriam o estigma, o rótulo de histéricas. Isso porque a expressão histeria vem do grego, que significava útero, e a carga energética presente no útero, quando aí se deslocava, atingia a consciência, provocando uma verdadeira dissociação, despersonalização, notem, particularmente feminina. E, portanto, além do estigma que tanto incomodou Simone de Beauvoir ao escrever Le Deuxième Sexe, o segundo sexo, e Marcel Proust ao escrever La Richesse du Temps Perdu, a busca do tempo perdido, era justamente a retomada das manifestações tão bem observadas, não só no âmbito do transe mediúnico kardecista, como também no transe dos cultos afro-brasileiros, que é uma vertente ao qual dedicamos uma atenção merecida, pois são estudos das chamadas religiões mediúnicas que o Cândido Procópio, em 1961, ao escrever a sua obra Kardecismo e Espiritismo, que ainda é uma expressão usada hoje em dia para distinguir quais são as manifestações próprias da doutrina espírita e das doutrinas espiritualistas, como bem diria o nosso saudoso Deolindo Amorim. André Luiz fala de psicoses afetivas, particularmente em sua obra Libertação. Psicoses afetivas nós encontraríamos, por exemplo, aqui nos chamados transtornos específicos da depressão. Então, esses transtornos específicos não estariam, por exemplo, aqui somente na dependência de depressão, de psicose, que obedece a uma outra nomenclatura, mas seriam aquelas manifestações de embotamento da afetividade. Ora, o indivíduo flutua para a chamada mania, ele está extremamente alegre, excitado, uma felicidade que ele não sabe denominar de onde veio, e é, do ponto de vista da sociedade, inaparente, ou se manifesta com tal efusão que ele não sabe explicar, e imediatamente entra no processo de depressão. Seriam os transtornos do humor que oscilam entre a mania e a depressão, que André Luiz chama de psicose afetiva. O grande distúrbio de ordem esquizofrênica, que foi o grande mal da sociedade, justamente por não entender, para a grande massa popular, psiquiatria se resume em esquizofrenia. Esquizofrenia vem de um suíço, Eugen Bleuler, foi quem lançou a expressão. Frenos é mente, esquizo é fenda, fenda na mente. Portanto, esquizofrenia, mente fendida, como se nós tivéssemos não só a bipartição dos dois hemisférios cerebrais, e não suficientemente anatomicamente bem explicados, mas também a bipartição da consciência. Ora, o indivíduo se detém numa realidade presente, numa vida consciente, ora ele constrói um outro mundo e passa a flutuar entre dois mundos. E nós sabemos muito bem que o discurso espírita fala de dois mundos. Portanto, os psiquiatras organicistas que não têm nenhum conhecimento da doutrina espírita, quando ouvem o discurso do espírita, acreditam que, por falar em dois mundos, seria a mesma explicação da mente fendida do esquizofrênico e, portanto, passível de tratamento. Ainda nós temos uma grande carga de preconceito e discriminação por parte dos psiquiatras. Eu diria que é a área da medicina que mais necessita de uma contribuição da doutrina espírita. A psiquiatria com o espiritismo tem um casamento perfeito, talvez mais que qualquer uma outra especialidade, porque o psiquiatra não consegue explicar
a fundamentação etiológica de todas essas manifestações. E a doutrina espírita trouxe um aporte fundamental, justamente por mostrar que não só os processos de natureza obsessiva, não só as perseguições responsáveis pelas paranoias, pelos delírios, pelas alucinações auditivas, visuais, como também o tratamento espiritual vem completar, vem ao encontro e não de encontro à própria psiquiatria. O tratamento associado, eu acredito que deva ser a grande resposta neste limiar de terceiro milênio. Utilizarmos a metodologia espírita da observação participante ao lado da psiquiatria tradicional, onde caiam os orgulhos, os egoísmos de natureza pessoal e coletiva das sociedades médicas que flutuam, não caminham, flutuam. Encontramos verdadeiros agentes volitivos entre certos médicos, porque não têm a devida humildade de se reconhecer incompetentes, ou, do ponto de vista do cientificismo, de reconhecer a completa ausência de explicação para as manifestações que eles acreditam ser meramente de ordem orgânica. É verdade que existe, nós não podemos aqui negar o organicismo. Existem transtornos de natureza orgânica, existem manifestações que hoje comprovadamente têm resposta na bioquímica, na genética, na psiconeuroimunologia, mas nós diríamos que o maior percentual está na motivação espiritual. Nos diz Aulus, o orientador de André Luiz, em uma de suas obras, tanto quanto Aniceto, Gúbio, que a fuga do transtornado, do doente mental, é justamente a fuga da não aceitação de seu compromisso. Ele foge de uma responsabilidade. Essa fuga da responsabilidade é justamente a invasão em um outro mundo, o mundo que não é aquele ao qual ele gostaria de se inserir. E, portanto, essas manifestações que fogem a um completo critério da realidade, hoje ainda recebem um desprezo da medicina. Mas eu comunico a todos, por exemplo, que há uma área da psiquiatria que hoje está tomando espaço no Brasil e que será, daqui a poucos anos, a área da psiquiatria que dará importância e que trabalhará com o espiritismo. É a etnopsiquiatria. Etnopsiquiatria que já existe na Europa há um bom tempo e aqui no Brasil, recentemente, foi fundada a Associação Brasileira de Etnopsiquiatras. É o estudo da psiquiatria com a cultura. E o que é cultura? Cultura é tudo quanto fazemos, pensamos, realizamos, e aí se insere o ambiente religioso, se insere o ambiente místico, se insere todas as realizações ditas sobrenaturais, manifestações da vida pretérita. E, portanto, nós não temos os tabus linguísticos, nós não temos aquela resistência da biologia, da psiquiatria biológica a esses estudos. A etnopsiquiatria, que hoje existe, a Associação Brasileira de Etnopsiquiatria, ela merece uma atenção maior por parte dos profissionais espíritas de saúde, saúde mental particularmente, do público espírita, principalmente ao inserir num evento como este, o outro lado da medicina, que é a medicina espiritualizada, a medicina humanizada, que pretende verificar no indivíduo o complexo biopsico-sócio-espiritual. Nós não podemos nos furtar a esta abrangência ampla, biopsico-sócio-espiritual, que é a grande dimensão que todos nós temos de nos inserir. E a etnopsiquiatria vem convidar-nos a entender, a demonstrar que as manifestações próprias dos transtornos ditos patológicos hoje não mais são, e sim
são manifestações próprias de uma cultura, de um conhecimento, o que a doutrina espírita já havia muito bem demonstrado. A própria obra da codificação e as demais obras complementares vêm demonstrar a importância de nós trabalharmos conjuntamente todos esses aspectos, de uma natureza extremamente ampla, rica, a fim de situarmos o indivíduo plenamente no seu estado de saúde, que seria tão difícil conceituar saúde mental, porque sempre nos vem à mente a sua dualidade, o seu oposto à doença mental, o transtorno mental. Mas a nossa sociedade requer uma certa extravagância de nomenclaturas e é sempre chegada ao gosto de estabelecer essas tradições mais organicistas. Precisamos lutar, principalmente nós espíritas, para levar a doutrina espírita ao universo acadêmico. Utilizarmos o espaço das academias a fim de demonstrar aos pseudo-sábios, e particularmente os que acreditam que ainda são detentores de uma verdade que inexiste, que a doutrina tem grande contribuição, sim, e que esta contribuição já vem sido dada há um bom par de anos, há várias décadas, por obras como as de André Luiz. Isso para não citarmos tantas outras, como a de Manuel Filomeno de Miranda, do Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos encarregados de nos transmitir orientações evangélico-doutrinárias, morais, elucidações edificantes. Convidamos ainda todos, finalmente, para 2 grandes eventos que vão se realizar este ano e que nós teremos a participação da doutrina espírita. São eventos não espíritas, mas todos estão convidados. O primeiro é a 53ª reunião anual da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, talvez hoje a mais importante sociedade científica do país. Ela estará realizando de 13 a 18 de julho, próximo, no campus da Universidade Federal da Bahia, o campus de Ondina, a 53ª reunião. Lá teremos espaço para estudar um pouco, talvez num fórum paralelo de espiritismo, dentro dessa sociedade que congrega mais de 10.000 membros de todas as áreas do conhecimento. E lá vamos fazer intercâmbio, sim, com as diversas áreas de conhecimento, com a chamada ciência oficial, traduzindo a linguagem espírita e intercambiando também as alternativas, soluções, esclarecimentos que eles tenham a nos oferecer. O segundo evento será de 31 de outubro a 3 de novembro. Será o 19º Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que vai reunir psiquiatras, profissionais de saúde mental de todo o país. Será no Centro de Convenções de Olinda, em Pernambuco, organizado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Lá teremos a oportunidade de, numa mesa redonda e numa sessão de comunicação oral, trabalharmos a etnopsiquiatria e a vertente da doutrina espírita. Como conjugar espiritismo, psiquiatria, medicina no 3º milênio. Todos estão convidados, portanto, para esses eventos, mostrando a importância da integração acadêmica e de compreendermos a necessidade de instalarmos um verdadeiro limiar, um limiar espiritual que vai nos convidar, nos suscitar a um novo paradigma. Gratíssimo pela gentileza, pela atenção. Muito obrigado.